enquanto Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, da Polícia Civil, ele, em Porto Alegre, ele mantém 4 delegacias especializadas, no caso, né? Ele tem a primeira e a segunda a delegacia do adolescente infrator, que nós denominamos de DEPAIS, né, que são especializados, que tem uma que fica junto ao departamento aqui no Augusto de Carvalho e outra que fica no bairro Menino Deus, onde era a antiga segunda delegacia de polícia. Depois nós temos a delegacia da criança e do adolescente vítima, da qual nós temos um trabalho efetivo, de que nós estamos aqui hoje, e a delegacia de pronto atendimento de 24 horas, né, que são a delegacia que acolhe as ocorrências que chegam não só no âmbito de Porto Alegre, mas também apoiando, de repente, a região metropolitana, enfim, que chegam para um atendimento, né? No primeiro momento. O que acontece? O que nós percebemos? Tratando-se de delegacia da criança e do adolescente vítima, a importância da sociedade, da comunidade, acompanhar e trabalhar em relação aos mitos que permeiam essas violências, né? Que a violência contra a criança e adolescente, ela existe, ela nos preocupa, infelizmente ainda são os pais que são os maltratantes e que as nossas crianças hoje, infelizmente, estão cada vez mais sendo vítimas da violência sexual e principalmente no âmbito da pedofilia, da violência da internet, pedofilia, enfim. Quando trata-se de adolescentes, que para nós, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil, a adolescência, no caso, ela começa dos 12 até os 18 anos, e tratando-se de adolescente em conflitos com a lei, ou adolescentes que praticam o ato infracional de 12 a 18 anos incompletos, né? Nós percebemos, através das ocorrências, esse desafio que tem a escola, o educador e o professor. Primeiro desafio do intenso consumo de drogas e a presença de droga dentro das escolas, e aí o trabalho que é feito. O desafio de portarem armas, né, dentro das escolas. Então, elas entram através das mochilas, elas entram através, alguns portando, inclusive com blusões, jaquetas, quer dizer, é complicado, e aqui nós estamos com um professor de direito, né, por exemplo, um monitor, né, ou um professor ficar revistando o aluno para ver se o aluno está portando droga ou está com arma, enfim. Infelizmente, as notícias chegam através, como ontem, quer dizer, ele estava com uma arma que o pai, provavelmente, né, que tem todo um trabalho que vai ser foi o pai, né? Mas que pode ser que se descubra que essa procedência da arma veio através do pai, porque normalmente eles pegam, tá no armário, tá ali, tá aqui, vão lá e carregam, brigam na escola, tu vai ver o que pratique que é bom, vão em casa, pegam, né? E aí, é claro, aparecem como ontem, estava dentro da mochila, ele foi mostrar para uma coleguinha, a coleguinha foi pegar, e aí acabou, né, acontecendo que acabou na canela de uma outra menina, enfim, tá? Isso, eu acho que é a importância da escola ter programas educativos, trazer os pais para dentro da escola, discutir a questão, não é com repressão, né, que se educa, é com informação, né? Então, a ideia é essa, é promover programas dentro da escola para que, né, os pais sejam informados e principalmente levar ao conhecimento dos alunos e principalmente dos adolescentes que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e que esse mito de dizer que o ECA não dá nada, que o ECA não, existem delegacias especializadas que vão responsabilizar, se for necessário, esse adolescente para que ele tenha uma medida socioeducativa. E eu anotei aqui uma contribuição também, eu tenho uma tia em Florianópolis, que ela trabalhou na escola de ensino fundamental e o aluno muito disperso, assim, um dos alunos era muito disperso, e ele levava a turma junto com ele, assim, aquela dispersão se estendia, né, para os demais. E daí ela tentava chamar a atenção dele, né, para concentrar com os alunos, e ela ficou muito, muito chocada que ele disse, porque ele já tinha, quando ele saísse dali, ele já tinha o emprego dele garantido.
né? Então, que seria numa boca de fumo. De fumo. Então, com certeza, é um desafio para quem ensina, é um desafio para os pais, e até em função de o que será que meu filho está acessando a internet, qual é o tipo de conteúdo que ele está vendo, com quem é que ele está se relacionando, onde é que ele anda, né? Será que ele sabe que ele está saindo, está indo viajar, que nem aquelas duas meninas que saíram lá de São Paulo, acho, e vieram até a Santa Catarina, se não me engano, e não uma aventura para o sul. Será que qual é o desafio do pai, né, dos pais de hoje, né? Porque a minha infância foi muito diferente, assim como as anteriores. E essas novas tecnologias que nos colocam mais próximo, né, e nos dão mais acesso, é um fator positivo e também que nos preocupa um pouco, né? Sobre esses encontros, né, específicos de grupos de jovens, de rivalidade. Antes de encerrar, falando como é que está sendo esses 18 anos dentro do DECA, né? Queria que tu falasse sobre quantos casos assim costumam chegar desse tipo de atitude dentro da delegacia, vindo de rivalidade entre grupos, chamados bongs, né? Sim. Bom, aí trata-se de adolescentes, né? E aí o Ismair conhece muito bem, porque ele trabalha muito com essas questões, que eles marcam encontros através da internet, os bondes, as gangues. Nós temos, dependendo da região, ou dependendo do bairro, eles têm uma característica, eles se identificam, né? Na Restinga, no bairro Restinga, existem as gangues, elas têm nomes, e quando nós trabalhamos principalmente com crianças, porque as nossas crianças, que através do Estatuto da Criança nós tipificamos que são crianças de 0 a 12 anos incompletos, nós temos crianças com 5 anos, 6 anos, que fazem assalto à mão armada, que carregam facas, que assaltam, que praticam furtos, que consomem drogas, que consomem álcool. Inclusive, nós trabalhamos com meninos de 10 anos e que estão hoje em clínicas especializadas aqui em Porto Alegre, tratando de alcoolismo, de crack, de drogadição. Enfim, né? Tratando-se de criança em ato infracional, nós temos o auxílio do Conselho Tutelar, que cabe ao Conselho Tutelar fazer toda a medida de proteção que é necessária. Quando são adolescentes de 12 anos a 18 anos incompletos, e esses sim, que incomodam muito nas questões de gangue, enfim, quando nós acolhemos as crianças, principalmente em bairros assim que existe a presença maior da violência, eles dizem assim: nós somos a gangue do futuro. E né? Como é que a gente pode avaliar o papel do DECA dentro dos 18 anos do Estatuto? Como é que foi a evolução desse trabalho dentro da delegacia? Muita capacitação, né? O DECA também se reorganizou. Antigamente, o DECA ele era uma divisão, que é a antiga DIPAME, e aí com o avanço também, com o ECA aparecendo, né, através em 1990, e existiu, então, esse aperfeiçoamento. Hoje, nós podemos dizer que o DECA tem equipes que são treinadas, capacitadas, que fazem um trabalho de capacitação. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 45 delegacias especializadas na área da infância, 15 são gaúchas, 4 em Porto Alegre,